Bom, eu já começo esse vídeo com uma excelente notícia. Após o goleiro Matheus Cunha se destacar na vitória do Flamengo diante do Botafogo, 1-0 no último sábado, lá em Brasília, no Mané Garrincha, os torcedores começaram a se preocupar, né? Porque o jovem tem contrato até o final do ano. E no meio do ano, agora, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Porém, a diretoria rubro-negra já se movimenta para aumentar o compromisso do goleiro. Segundo aí apurou a coluna do Vene Casagrande, na figura do diretor executivo Bruno Spindel, o Flamengo iniciou as conversas com os representantes do Matheus Cunha, que são da empresa FJB Sports, para acertar aí essa renovação. As duas partes já falam a mesma língua. O goleiro quer continuar e o Flamengo quer ter aí a permanência por mais longos anos do goleiro. A diretoria e os empresários ainda debatem o tempo do novo contrato, mas já deixaram claro nas tratativas que a ideia é continuar a parceria e Matheus Cunha continuar no Flamengo, mesmo com a chegada do goleiro Rossi no meio do ano. Atualmente, Matheus Cunha é o reserva imediato do goleiro Santos, ganhando aí a vaga do Hugo Souza, que estava à frente em 2022, mas perdeu espaço. Neste ano, Matheus Cunha disputou 4 partidas e foi bem em todas. Sobretudo, na última, a vitória diante do Botafogo 1-0 em Brasília. Nas redes sociais, os torcedores elogiaram bastante o goleiro de apenas 21 anos. Mesmo ainda em fevereiro, Matheus Cunha já disputou mais jogos que em toda a temporada passada, quando só entrou em campo em 2 oportunidades. Olha, bom goleiro, vem chamando a atenção, não é de hoje. Um goleiro muito seguro, eu elogio muito o Matheus Cunha, porque ele é bom. Se não fosse bom, a gente estava aqui criticando. Mas é bom e a diretoria tem mesmo que renovar o contrato desse goleiro, que é uma joia que, sendo lapidada, olha, eu não sei não, hein? Vai se tornar um dos maiores goleiros do país, o Matheus Cunha. Bom, e falando sobre esse jogo, o Flamengo pode ter aí 2 reforços para a partida contra o Del Valle. Gerson e Pedro treinaram normalmente na atividade de ontem. E aí, o Léo Pereira é o único que ainda preocupa. Ele faz a transição e pode ficar fora aí desse jogo. O Gerson, que ficou fora aí dos últimos jogos com dores no tornozelo, voltou a treinar normalmente e não se queixa mais das dores. O Pedro se recuperou também, ele que estava com dores no adutor da coxa esquerda e participou do treino normalmente. Sem atuar desde o Mundial, o Léo Pereira, esse aqui mais preocupa, né? Tá aí na fase de transição após a lesão na coxa direita. Ele se lesionou no Mundial, ele vive uma situação aí mais complicada para ficar à disposição para o jogo de amanhã. E os treinos de sábado e domingo foram um pontapé inicial para o Vitor Pereira projetar o Flamengo, que levará a campo na Recopa. O treinamento de hoje definirá aí o elenco que ficará à disposição do treinador. Após a atividade de hoje, o Flamengo deve divulgar aí a lista dos relacionados. Mercado da bola e o Flamengo de olho aí no destaque do Campeonato Carioca. Por quê? O bom desempenho do atacante Lelê fez aí o assédio ao jogador do Volta Redonda aumentar. Com a oferta do Vasco, o Itaboraí Profut, clube que detém 100% dos direitos do atleta, também recebeu contatos de intermediários para levar Lelê para outras equipes, como Internacional de Porto Alegre e Cruzeiro. A informação é do jornal Globo. Hoje, porém, o jogador dá preferência a clubes do Rio. E aí, nesse ponto, Flamengo e Fluminense também buscaram informações, mas não fizeram nenhum tipo de proposta. Apenas o Vasco. O Vasco, sim, fez uma proposta oficial para contratar Lelê por empréstimo com opção de compra até o fim da temporada. Ainda não existe um acerto salarial entre Vasco e o jogador. O atacante está emprestado ao Volta Redonda até o dia 10 de abril e vai aguardar outras opções caso o Vasco não avance para concretizar a contratação. Ainda falando sobre mercado da bola, contratações, a diretoria do Flamengo voltou a se reunir para traçar e definir reforços. Por quê? O Vitor Pereira está cobrando diariamente a chegada de novos atletas. O Flamengo está no mercado, sabe que a janela fecha no início de abril e precisa trazer logo reforços para o técnico Vitor Pereira, que quer aí
uma competitividade maior no elenco, que chegue jogadores para disputar posição com os jogadores que já estão aí no elenco vitorioso do Mengão. A diretoria está aí traçando algumas metas para definir logo os reforços para a sequência da temporada 2023. Bom, vamos falar aqui do zagueiro Rodrigo Caio, já elogiei muito ele, a atuação contra o Botafogo, o retorno do Rodrigo Caio, né, que voltou aí depois de muito tempo. Ele voltou a falar hoje na Flá TV, né? Ele disse o seguinte, cobrou união do grupo, empenho, e eu destaco essa frase que foi fortíssima, né, do Rodrigo Caio hoje para o canal oficial do Flamengo no YouTube. O Rodrigo Caio disse o seguinte: ano passado contra o Atlético Mineiro, ninguém acreditava na gente. Quem acreditava? Nós e a torcida, que esteve lá e nos ajudou do começo ao fim. Revertemos e mudou o ano. Amanhã pode ser a virada de chave para o ano começar para nós realmente. E que seja assim essa virada de chave para o Flamengo. Nós estamos aqui torcendo para o sucesso, torcendo para que o Vitor Pereira dê jeito aí nesse time, que o Flamengo volte a jogar aquele futebol vibrante, aquele futebol alegre, envolvente, que seja bom tática e tecnicamente, que tenha raça, vontade, comprometimento e sede de vitória. É isso que a gente quer ver em campo, por isso que a gente torce para que realmente isso aconteça, isso que o Rodrigo Caio está pregando aqui, que amanhã seja o divisor de águas da temporada 2023, que está apenas no início, mas já é o terceiro título disputado aí pelo Flamengo, que o Flamengo conquiste essa Recopa Sul-Americana. Vai ser lindo depois de 2020, né, conquistar outra Recopa Sul-Americana. Esse seria o segundo título internacional no Maracanã, já que a Recopa de 2020 contra o próprio Del Valle aconteceu no Templo Sagrado do Futebol no Maracanã. Rafa, que história é essa que o Flamengo desbancou todos os clubes, liderou de forma absurda a arrecadação do pay-per-view? É verdade. De acordo com o jornalista Alan Simon, do UOL, o Flamengo foi o líder de arrecadação de receitas do PPV, que é o conhecido pay-per-view, canal fechado aí de transmissão da Globo do Campeonato Brasileiro. Essa avaliação, esses números, são referentes a 2022, tá? A temporada passada, até porque não começou ainda essa temporada para o Campeonato Brasileiro. Então, no ano passado, o Flamengo liderou de forma absoluta com 164 milhões de reais essa arrecadação aí do pay-per-view. Bom, vamos agora aos valores dos clubes, só para comparar, né, o Flamengo dos outros, e é uma comparação, chega a ser até discrepante, né, os valores e a diferença. Bom, olha, o Flamengo foi o primeiro, arrecadou 164 milhões por contrato, né, seriam aí 79 milhões por percentual de vendas. O Flamengo vendeu aí, ou o pay-per-view vendeu para torcedores do Flamengo 21,5%, por isso o Flamengo arrecadou 164 milhões. O Corinthians foi o segundo clube, com 110 milhões. Olha que diferença, né, do Flamengo para o Corinthians. Enquanto que o Flamengo teve 21,5%, o Corinthians teve 12,2%. O Palmeiras, na terceira colocação, faturou 50 milhões de reais, 9%. O Grêmio, na quarta